Olá, meu nome é Cícera Heloísa e eu vou ser a professora de vocês de inglês do cursinho Antonieta de Barros. E para a primeira aula vamos falar sobre dois tempos verbais, que é o presente simples e o presente contínuo. Primeiro vamos começar com o presente simples. O presente simples, em inglês simple present, é um tempo verbal que é utilizado para expressar verdades absolutas, ações habituais e situações e fatos atuais, como, por exemplo, gostos, sentimentos, desejos e opiniões. Como exemplo de verdade universal, temos The sky is blue, o céu é azul, que é uma verdade que não tem como ser contestada. Para ações habituais, temos They study in the morning and work in the afternoon. Eles estudam de manhã e trabalham de tarde. E para situações e fatos atuais, temos She goes to the library alone every day. Ela vai para a biblioteca sozinha todos os dias. Há três formas de utilizar o simple present, que é a afirmativa, negativa e interrogativa. A forma afirmativa é formada pelo sujeito mais o verbo principal. E quando ela é conjugada pela terceira pessoa do singular, acrescenta no final do verbo principal o S, o IES ou o ES. Como, por exemplo, He drinks water every day. Acrescentou o S no final de drink, que é ele bebe água todos os dias. Ou That girl studies a lot. Aquela menina estuda muito. Acrescentou o IES no final de study. Da forma negativa, é necessário acrescentar um verbo auxiliar, que é o do e o not, que da forma contraída fica don't. E caso seja da terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, que é ele, ela, ou isso, que em inglês tem o it, que é para se referir a algo que não é uma pessoa. E aí usa o it. Se utiliza o does e o not. O does not da forma contraída fica doesn't. E aí, como exemplo, temos She doesn't eat meat. Ela não come carne. Ou I don't like this music. Eu não gosto dessa música. E na forma interrogativa, temos também que usar o verbo auxiliar do, só que antes do sujeito. E no caso da terceira pessoa, também usa o does. E aí, se você quer fazer uma pergunta, você tem que começar com o do. Aí, como exemplo, eu coloquei Do you want to have lunch with me? Você quer almoçar comigo? Ou Does she want popcorn? Ela quer pipoca? Então, na forma afirmativa, não tem que usar nenhum verbo auxiliar, só o sujeito e o verbo principal. Da forma negativa, se usa o verbo auxiliar para negar alguma coisa, que não está acontecendo no momento, no caso, que é o do you not ou does you not. E na forma interrogativa, tem que usar também o verbo auxiliar para saber que está fazendo uma pergunta, que fica no começo da frase antes do sujeito. Agora vamos falar um pouco do present continuous, que é o presente contínuo. O present continuo é utilizado para quando queremos falar algo que está acontecendo no momento da fala, das ações com durações temporárias, mas que tenham um início e um fim. E esse início e fim pode durar tanto horas como dias ou semanas ou meses. E também serve para falar de algo que já foi organizado faz tempo. A formação do present continuous é composto por um verbo principal, que é adicionado ing no final do verbo, e também por um verbo auxiliar, que nesse caso é o to be, não o to do. E aí, da forma afirmativa, fica She is watching a movie. Ela está assistindo um filme. É uma coisa que está acontecendo agora. Da forma negativa, é adicionado o not também, só que depois do verbo to be. E aí fica She's not watching a movie. Ela não está assistindo um filme. E na forma interrogativa, também é colocado antes do sujeito o verbo auxiliar. Aí fica, da forma interrogativa, fica Is she watching a movie? Ela está assistindo um filme?
E aí uma dica, que nas frases afirmativas e negativas, o verbo to be também pode ser contraído. Como, por exemplo, na afirmativa I am, pode aparecer dessa forma, I'm. Na forma negativa fica I'm not, e não tem uma forma contraída para I am not. E aí segue assim, you are not, ou, por exemplo, she is not, she isn't, you aren't, ou she is, you are. Sobre os verbos auxiliares, aprendemos dois hoje. Esses dois verbos podem ser verbos principais, mas não nesses casos de presente simples ou presente contínuo. Aqui eles estão só trabalhando de uma forma para auxiliar o verbo principal. O to do é um verbo que é utilizado para mostrar que o verbo principal está no passado, em sua forma interrogativa ou em sua forma negativa. Mas também pode ser usado na forma afirmativa. E as pessoas usam o to do na forma afirmativa quando elas querem dar ênfase no que elas estão falando. Por exemplo, I do like chocolate. Eu gosto, em português ficaria, eu gosto sim de chocolate. É pra falar, tipo, dar ênfase, como eu tinha falado já. E o to be é um auxiliar que é para mostrar que a ação está acontecendo no momento da fala. Logo, é tanto utilizado na forma afirmativa quanto na interrogativa ou na negativa. Diferente do to do, que é só usado na negativa ou na interrogativa. E algumas regras sobre o verbo o presente contínuo, que não precisa decorar essas regras, porque não é tão importante saber de cor, mas é legal saber só para entender como funciona as frases que vocês vão acabar vendo no vestibular. A primeira regra é que quando o verbo principal termina em e é precedido de uma consoante, tira a vogal e acrescenta o ing, como por exemplo, to dance, que é dançar, passa para ser dancing, tira o e acrescenta o ing. A segunda regra é que quando o verbo termina com ie, troca essa terminação por y e acrescenta o ing, como por exemplo, die, que é morrer. Tira o ie e acrescenta o y e o ing. E a terceira e última regra é que quando o verbo é monossilábico ou dissilábico e segue o padrão de consoante mais vogal mais consoante, duplica-se a última consoante. Por exemplo, to swim, que tem consoante, vogal e consoante. Duplica a última consoante, que é o M, e coloca o ING. Só que há duas exceções para essa última regra, que é quando a última consoante é W ou X, ela não é dobrada, como por exemplo to snow. Só coloca o ING, snowing, que é nevar. E a segunda exceção é que se a sílaba tônica for a primeira, não se dobra a letra final, acrescenta-se somente o ING, como por exemplo to open, que é abrir, fica opening. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail ou mensagem que eu estou disponível. E eu vou colocar algumas questões sobre esse assunto no Classroom para vocês. Tchau, até a próxima aula!